O eterno e o efêmero à luz da doutrina espírita. Distinguir o eterno do efêmero é uma das tarefas mais profundas da consciência humana. Desde os primórdios da civilização, o ser humano oscila entre aquilo que passa e aquilo que permanece, entre as conquistas visíveis e os valores invisíveis, entre as urgências da matéria e os apelos silenciosos do espírito. A doutrina espírita, sistematizada por Allan Kardec, oferece uma chave interpretativa singular para essa distinção, ao afirmar que o espírito é imortal e que a vida corpórea representa apenas uma etapa transitória no percurso evolutivo da alma. À luz dessa compreensão, a existência material deixa de ser o centro absoluto da realidade e passa a ser compreendida como instrumento, oportunidade educativa e campo de experiências destinado ao progresso moral e intelectual do ser. Em O Livro dos Espíritos, especialmente nas questões iniciais, aprendemos que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, e que os espíritos são criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Essa perspectiva altera radicalmente a maneira como avaliamos o que é eterno e o que é efêmero. O corpo físico, as circunstâncias sociais, os bens materiais e até mesmo as relações transitórias fazem parte de um cenário temporário, necessário ao aprendizado, mas não constituem a essência permanente do ser. O eterno, segundo a visão espírita, está relacionado às conquistas da alma, às virtudes adquiridas, o amor desenvolvido, o conhecimento assimilado e os sentimentos elevados que se incorporam definitivamente ao patrimônio espiritual. O equívoco humano reside, muitas vezes, na inversão desses valores. A sociedade contemporânea, intensamente marcada pelo imediatismo e pelo materialismo, tende a valorizar aquilo que pode ser acumulado, exibido e medido. O sucesso é frequentemente definido por parâmetros exteriores, como status, reconhecimento, poder ou acúmulo financeiro. Contudo, quando examinados sob a ótica da imortalidade da alma, tais elementos revelam sua natureza transitória. Eles podem oferecer conforto e até certo bem-estar circunstancial, mas não acompanham o espírito após o desencarne. Permanecem na esfera do efêmero, como vestes que se trocam ao término de uma jornada. A doutrina espírita não propõe o desprezo pela matéria, mas o seu correto entendimento. O corpo físico é instrumento valioso, a reencarnação é mecanismo de justiça e misericórdia divinas, e o mundo material constitui campo indispensável de provas e expiações. Entretanto, o erro surge quando o instrumento passa a ser considerado finalidade. Quando o ser humano se identifica exclusivamente com o corpo, com o cargo que ocupa ou com os bens que possui, perde a referência de sua condição espiritual e passa a viver como se a vida se resumisse ao intervalo entre o nascimento e a morte biológica. Essa visão limitada gera ansiedade, competição exacerbada e medo constante da perda, porque tudo aquilo em que se apoia está sujeito à impermanência. Ao refletirmos sobre o eterno, percebemos que ele não se apresenta como algo distante ou abstrato, mas como realidade íntima. O espírito é eterno não apenas por não perecer, mas porque carrega consigo, de existência em existência, as marcas de seu aprendizado. Cada ato de bondade sincera, cada superação moral, cada escolha pautada no amor, consolida estruturas internas que não se desfazem com a morte do corpo. Nesse sentido, o tempo físico não apaga as conquistas espirituais. Ele apenas serve como cenário para que essas conquistas se ampliem. O eterno, portanto, não é uma promessa futura, mas uma construção contínua no presente. A reencarnação, princípio central do Espiritismo, oferece base lógica para compreender essa dinâmica. Se o espírito retorna à vida corporal diversas vezes, trazendo consigo tendências, inclinações e conquistas anteriores, então a verdadeira acumulação não é de bens.
mas de experiências transformadas em sabedoria. O sofrimento, quando compreendido sob essa ótica, também deixa de ser mero acidente cruel e passa a ser instrumento pedagógico. As dores, as frustrações e as limitações que nos visitam frequentemente estão associadas a débitos do passado ou a necessidades evolutivas que ainda não percebemos plenamente. Assim, aquilo que parece negativo sob a perspectiva imediata pode representar ganho eterno quando assimilado com resignação e aprendizado. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec ressalta que fora da caridade não há salvação, sintetizando a essência moral da mensagem cristã reinterpretada à luz da racionalidade espírita. Essa máxima revela claramente o que pertence à esfera do eterno. A caridade, entendida como benevolência, indulgência e perdão, é virtude que se incorpora definitivamente ao espírito. Diferentemente dos bens materiais, que se desgastam e se dispersam, o amor exercitado fortalece o ser em sua estrutura mais profunda. Cada gesto de compreensão amplia a capacidade de amar. Cada ato de serviço desinteressado dilata a consciência e aproxima o espírito de sua destinação final, que é a perfeição relativa possível às criaturas. O efêmero, por sua vez, manifesta-se em todas as expressões transitórias da vida material. A juventude física, por exemplo, é fase passageira. A beleza corporal altera-se com o tempo. Os cargos e posições sociais mudam conforme as circunstâncias históricas e pessoais. Mesmo as relações afetivas, quando baseadas exclusivamente em interesses ou conveniências, podem dissolver-se com o tempo. Contudo, quando essas mesmas relações se fundamentam no amor verdadeiro, transformam-se em vínculos espirituais que ultrapassam a morte. A doutrina espírita ensina que reencontramos, em novas encarnações, aqueles com quem estabelecemos laços profundos, sejam de amor ou de desafeto. Dessa forma, até mesmo as experiências aparentemente passageiras podem adquirir dimensão eterna quando transformadas em aprendizado e reconciliação. Distinguir o eterno do efêmero exige, portanto, exercício constante de consciência. Não se trata de abandonar responsabilidades materiais, mas de redefinir prioridades. Trabalhar, estudar, planejar e buscar melhorias na vida social são atitudes legítimas e necessárias. Todavia, quando essas atividades se tornam fins em si mesmas, desconectadas de valores morais, passam a alimentar ilusões. O verdadeiro progresso, segundo o Espiritismo, é o progresso moral. O desenvolvimento intelectual amplia horizontes e favorece a compreensão das leis divinas, mas somente o aprimoramento moral transforma efetivamente o espírito. Essa distinção torna-se especialmente relevante diante da morte, evento que frequentemente desperta reflexões profundas. Sob a ótica materialista, a morte representa aniquilamento ou perda definitiva. Sob a ótica espírita, ela é apenas transição, retorno à pátria espiritual. Quando compreendemos essa realidade, as perdas materiais assumem proporções diferentes. A separação física de um ente querido não elimina o vínculo espiritual. O fracasso econômico não compromete o patrimônio moral. A doença, embora dolorosa, pode representar etapa necessária de reajuste e aprendizado. O que verdadeiramente importa é o estado íntimo com que atravessamos essas experiências. A educação espiritual proposta pela doutrina espírita convida o indivíduo a desenvolver visão ampliada da existência. Em vez de viver exclusivamente para satisfazer impulsos imediatos, o ser é chamado a refletir sobre as consequências espirituais de suas escolhas. Cada decisão deixa impressões duradouras na consciência, que é o tribunal íntimo, onde se registram méritos e débitos. O eterno, assim, está intimamente ligado à lei de causa e efeito, que assegura a justiça divina ao permitir que cada espírito colha, no tempo oportuno, os frutos de suas ações. Não raro,
a humanidade se deixa fascinar por conquistas tecnológicas e avanços científicos, interpretando-os como sinais de progresso absoluto. A doutrina espírita reconhece o valor dessas conquistas, mas alerta para a necessidade de harmonizá-las com o desenvolvimento moral. Sem essa harmonização, o progresso material pode converter-se em instrumento de desequilíbrio e sofrimento. A história demonstra que a inteligência dissociada da ética é capaz de produzir destruição em larga escala. O eterno, portanto, não reside na sofisticação dos instrumentos, mas na elevação da consciência que os utiliza. Ao refletirmos sobre nossa própria trajetória, percebemos o quanto nos apegamos a situações que, com o tempo, se revelam transitórias. Muitas das preocupações que nos consomem em determinado momento perdem relevância alguns anos depois. Conflitos que pareciam insuperáveis tornam-se pequenas lembranças. Desejos intensos transformam-se em experiências superadas. Essa constatação prática confirma a natureza efêmera de grande parte das inquietações humanas. Quando aprendemos a observar a vida sob perspectiva espiritual, desenvolvemos serenidade diante das mudanças e desapego saudável em relação ao que não podemos controlar. A distinção entre eterno e efêmero também se manifesta no campo das emoções. Sentimentos como orgulho, inveja e ressentimento prendem o espírito a estados inferiores que retardam seu progresso. São reações alimentadas por comparações e disputas típicas da visão materialista. Já sentimentos como gratidão, compaixão e humildade elevam a vibração íntima e aproximam o espírito das leis divinas. Esses estados superiores, quando cultivados, integram-se à essência do ser e acompanham-no além da vida física. Assim, a verdadeira riqueza espiritual constrói-se por meio da transformação dos próprios sentimentos. Importa considerar que a compreensão do eterno não elimina a vivência plena do presente. Ao contrário, confere-lhe sentido mais profundo. Saber que cada instante constitui oportunidade de crescimento espiritual torna a vida mais valiosa, não menos. O tempo, embora marcado pela transitoriedade do corpo, é instrumento de edificação do ser imortal. Cada dia representa a chance de reparar erros, fortalecer virtudes e ampliar o amor. Essa perspectiva afasta a indiferença e inspira responsabilidade, pois tudo o que fazemos repercute na eternidade da própria consciência. Distinguir o eterno do efêmero, à luz da doutrina espírita, é um convite à maturidade espiritual. É reconhecer que somos espíritos em experiência humana e não corpos ocasionais dotados de espírito passageiro. É compreender que as circunstâncias atuais, sejam de facilidade ou de prova, constituem capítulos de uma história mais ampla que se estende para além desta existência. É perceber que a verdadeira meta não se resume ao sucesso social, mas à conquista da paz interior e da sintonia com as leis divinas. Essa distinção, quando assimilada, transforma prioridades. O perdão passa a ser mais importante que a razão. O aprendizado, mais valioso que a vitória. A transformação íntima, superior à aprovação externa. A vida deixa de ser corrida desesperada por resultados imediatos e converte-se em jornada consciente de aperfeiçoamento. O indivíduo passa a investir mais tempo na construção de si mesmo, sabendo que essa é a única obra que realmente o acompanhará. Em síntese, à luz da doutrina espírita, o eterno corresponde às aquisições morais e intelectuais do espírito imortal, enquanto o efêmero refere-se às condições transitórias da existência material. Viver com essa consciência não significa desprezar o mundo, mas utilizá-lo como escola. Significa trabalhar, amar, lutar e construir, mas sem perder de vista que tudo o que é exterior pode mudar, enquanto o que se edifica na intimidade permanece.
A sabedoria consiste em equilibrar o uso do efêmero com a busca do eterno, transformando cada experiência temporal em degrau de ascensão espiritual. Assim, distinguir o eterno do efêmero não é mero exercício filosófico, psicológico, mas postura existencial. É compreender que a verdadeira vida não se limita aos sentidos físicos e que cada escolha possui alcance que ultrapassa o presente imediato. Ao integrar essa visão, o ser humano encontra serenidade diante das perdas, coragem diante das provas e esperança diante do futuro, porque reconhece que, acima das mudanças inevitáveis do mundo material, permanece a realidade indestrutível do espírito, destinado à luz e à plenitude. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente, inscreva-se e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Assista nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muitíssimo obrigada!